Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar aqui mais um bate-papo na RV Imola. E hoje o tema é: e se tudo parasse de repente? Então, o que acontece? Quais situações de crise que a gente está preparado? Como lidar em situações de crise? E para falar sobre esse assunto, trouxe a mais conhecidíssima diretora de qualidade que vocês já têm em mente, que é a Adriana. A mais conhecida da RV, né? Já está aqui, é sócia do nosso podcast, do nosso bate-papo. E uma pessoa nova, que vocês não conhecem pelo bate-papo, que é o Marco Aurélio, que é nosso diretor de operações aqui da RV Imola. E vamos começar com você, né, Marco? Como você chegou? Qual que é a sua trajetória na logística dentro da RV Imola? Sei que você está há muito tempo aqui na RV Imola, né? Tem anos já de experiência. Conta pra gente aí como você começou aí. Bom dia aí a todos, né? E é um prazer estar participando aqui do podcast com vocês. A gente contando um pouquinho da história de vida nossa, da trajetória. Eu já estou na RV há uns 17 anos. Entrei lá atrás, quando a RV ainda era na Rua Paulo, entrei como farmacêutico. E a gente começou a desempenhar um bom trabalho. Fui promovido para gerente e posteriormente trabalhei uns 7 anos aqui em São Paulo, na RV, na gerência. Fui transferido para o Rio de Janeiro, fiquei 12 anos no Rio de Janeiro, cuidando dos clientes Fiocruz, transporte de vacinas, distribuição de todo o Brasil, principalmente de carga refrigerada. 98% de todas as cargas refrigeradas saíam do Rio de Janeiro. E agora, há 4 meses, recebi a promoção da diretoria de assumir a direção da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Estamos aí na batalha, tentando fazer um bom trabalho e trazer uma credibilidade para a empresa. Também um desafio novo para mim, né? Que antes eu estava do outro lado, agora a gente está mais focado nas questões de tomada de decisões e fazer com que tudo ande nas perfeitas condições, sempre visando um bom trabalho, a qualidade, a segurança e um bom serviço prestado, garantindo a satisfação dos nossos clientes. Maravilha, você vê que é uma aula excelente aqui, que estamos com duas pessoas extremamente experientes em todo tipo de situação que pode causar uma emergência, digamos assim, ou que pode gerar uma emergência, ou até mesmo que uma emergência venha até nós, não é mesmo? Então, para a gente começar aqui nosso bate-papo, como que a gente pode descrever as principais emergências que podem acontecer aqui, ou urgências que podem acontecer no nosso setor logístico, digamos assim, principalmente que a gente envolve saúde praticamente de quase o Brasil todo, digamos assim, né? Quais são as principais emergências que podem acontecer? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora o pessoal vai estar assistindo. A gente, de verdade, quando a gente está falando de saúde, a gente é obcecado por planos de contingência, né? Acho que não dá para você pensar em nada na área de saúde, nada que envolva vida, que envolva urgência, emergência ou vida, que você não tenha plano de contingência. Então, a gente não foge a esse universo. E quando a gente está falando de logística, então, né, que é armazenar e principalmente transportar, a armazenagem ela ainda é um pouco mais controlada, né? Você está falando de um armazém dentro de casa, uma coisa mais estática. Mas quando você está falando de levar de um lado para o outro, né, com a qualidade das estradas que a gente tem, né, muitas vezes que não são as melhores. E mesmo o deslocamento, né? E aí você pode ter desde um furto, um roubo, né, até um caminhão que quebra, porque é uma máquina, até um problema de uma paralisação, um bloqueio, uma chuva. A gente teve ano passado aí as chuvas no sul. Enfim, são vários fatores externos que, por mais que a gente controle, a gente não tem o controle do universo como um todo, né? Então, eu acho que, se a gente for falar assim, em linhas gerais, o Marco tem uma experiência aí longa de transporte, principalmente, e transporte de cadeia fria, que é o nosso crítico, né? Mas, basicamente, a gente pode falar disso, de problemas meteorológicos, né? Então, uma chuva, uma queda de uma ponte, enfim. Manifestação, esse tipo de coisa, alguma coisa que bloqueie a estrada, um acidente, né? Às vezes tem acidentes que, dependendo de onde acontece, a estrada fica parada por horas, né? A questão de greves também, porque eu posso ter o problema do colaborador também não conseguir chegar.
e as questões do próprio equipamento. Por mais que se faça manutenções preventivas constantes, e a gente é obcecado por isso, mas é uma máquina, pode ter uma falha também. Pode acontecer, né? Então é justamente imprevistos que a gente tem que estar sempre preparado, né? E assim, a qualidade tem que estar, os planos de contingência tem que estar sempre em dias, né? Vou propor aqui uma situação para a gente aqui discutir, por exemplo, uma crise elétrica. Digamos assim que o município aqui nosso principal armazém fique sem luz elétrica, né? Quais são os primeiros passos que a gente pode se preparar? A nossa equipe, como a equipe está preparada para isso? Quais são os primeiros passos que a gente tem que pensar nisso daí? Bom, Daniel, no armazém aqui de Grum, o foco nosso maior aqui são câmeras frias. Então, praticamente, a gente depende da energia elétrica 100%. Através dela que a gente consegue manter os medicamentos nas temperaturas adequadas, 2 a 8, 15 a 25 e até mesmo congelado, menos 20. Então é essencial e primordial o uso da energia. Mas a gente conta com uma frota de mais de 150 veículos, toda ela refrigerada, que num caso de necessidade a gente pode puxar essa carga toda deixando os caminhões. A gente também conta com um gerador de altíssima capacidade, movido a diesel, que também dá esse suporte para a gente, né? Então, eu acho que a gente fica com um plano de contingência ali, um respaldo muito grande e dando uma garantia para o cliente que a gente tenha a capacidade de superar essa crise, né? Ou essa eventual dificuldade que venha a ter, né? Até mesmo pode ser por problemas de máquina que quebra, aquela coisa toda. Então, a gente já está bem preparado para atender e dar a garantia da qualidade dos nossos produtos armazenados. É importante ressaltar também, né, que a gente tem outros polos além de Guarulhos, né, então que são completamente aptos a receber, né? Sim, e é importante a gente dizer também que a gente tem todo o escalonamento de todas essas ações. Então, a gente passa, assim, vários dias pensando, né, para a gente montar o nosso plano de contingência e pensando em tudo que pode acontecer. Então, a gente tem mapeado todas as catástrofes e às vezes ainda acontecem algumas que a gente não mapeou e aí a gente tem que voltar e revisar esse plano. Então, sempre quando acontece alguma coisa, imediatamente a gente aciona o Marco como responsável pela operação. Na verdade, às vezes é ele que acaba acionando a gente, porque o problema tá nas operações, está em loco. A gente aciona também a Patrícia Moreni, por ser responsável pela parte de RH e a parte administrativa da empresa. Então, tem toda a questão de edição de notas, dependendo do que for, se vai ter afetar alguma coisa. E a qualidade pela preocupação sempre com o produto. Então, havendo necessidades, sendo uma coisa que demande alguma ação mais estratégica, a gente aciona o nosso presidente também. Esse é o nosso comitê de crise. Então, em qualquer situação, isso pode ser uma reunião formal, presencial, ou pode ser, muitas vezes, uma chamada de vídeo, uma reunião online, dependendo da gravidade e da urgência que a decisão necessite. E o mais importante de tudo isso é a gente já ter mapeado o que fazer em cada coisa. Então, a gente tem lá uma matriz onde a gente diz, se acontecer isso, a gente vai fazer isso, se acontecer isso, a gente vai fazer aquilo. É claro que é lógico que a experiência, né, essa matriz é feita com base na nossa experiência, e isso nos ajuda a, quando acontecer um problema, a gente não ficar correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Então, a gente sabe exatamente os passos a serem acionados. Então, por exemplo, no caso do armazém, né, a gente tem o gerador. Mas antes da gente entrar no gerador, a gente tem, por exemplo, a gente tem 6 câmaras frias nessa unidade. As 6 câmaras, elas funcionam independente. Então, se eu tiver problema em uma, eu posso mover tudo para outra. Fechar a porta e deixar aquela isolada enquanto eu conserto. Foi um problema de energia, como você falou. Acabou tudo. A gente tem 2 geradores. Entra um, eu sacrifico todo o restante da empresa, mas eu mantenho o armazém funcionando. Teve um problema nenhum, eu tenho um segundo de redundância. Tudo isso falhou, eu ainda tenho os estudos que me mostram quanto tempo cada câmara pode ficar com a porta fechada sem sair fora da temperatura. Também falhou. Assim, é a tragédia da tragédia, né? O gerador não entrou, o segundo também não entrou. Passou o tempo que eu tenho já da câmara fria,
eu vou começar já a pensar nos veículos para trazer para cá. Então, isso tudo uma situação orquestrada e já combinada, um movimento já combinado. E cada um de nós, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Então, o Marco já sabe exatamente o que ele tem que acionar, qual é a sequência. Eu também sei qual que é a sequência, o que eu tenho que acionar como qualidade. A Patrícia também sabe qual colaborador que ela vai ter que manejar. Enfim, então é toda uma sintonia que a gente já tem isso marcadinho para que a gente, se preciso, põe em prática. E aí, complementando o que você falou, né? E tem também as outras unidades. Dependendo do que acontecer, pode ser que eu tenha que, ao invés de receber aqui, receber em outra unidade, ou transferir de uma unidade para outra. Então, a gente já tem tudo mapeadinho, a gente espera nunca precisar usar. É importantíssimo isso que você falou mesmo, né? Porque assim, um comitê de crise é fundamental numa situação de crise, digamos assim mesmo, né? E além desse comitê de crise, os papéis de ter o plano já pronto, eu acho que é fundamental também a equipe também estar treinada, né? Eu acho que a equipe também treinada, acho que faz muito parte disso. Assim, a gente tem constância de fazer um treinamento, alguma coisa assim com a nossa equipe internamente, assim? Hoje a gente conta com todos os colaboradores muito bem treinados, capacitados para executar todo e qualquer tipo de tarefa dentro da empresa, sempre visando a qualidade, lógico, né? E a satisfação do cliente. Então a gente tem um plano de treinamento para todos, a qualidade acompanha, o RH acompanha, todo mundo registrado, bonitinho lá, com todos os procedimentos e POPs em dia. Então, a gente conta com os colaboradores, que na verdade, o que faz a empresa são nossos colaboradores. Eles têm que estar muito bem treinados, têm que estar engajados com o objetivo que a gente quer alcançar, e a gente depende inteiramente deles. Então, a gente preza muito por nossos colaboradores, para que toda a nossa operação ela seja realmente feita com orgulho, porque hoje a gente transporta vidas, é um alento para uma família, e não simplesmente a gente está transportando qualquer tipo de caixa. Então a gente vê realmente com um olhar de cuidado, de segurança, de manutenção de todos os serviços prestados pela gente. Muito é fundamental, é sempre isso, a gente sempre lembrar que aqui a gente trabalha com uma lógica relacionada à saúde, né? Uma cadeia que não pode parar. E se a gente for pensar assim, levantar essa questão hipotética assim, da energia, que talvez não seja tão distante quanto a gente pensa, não sei se a gente está preparado para isso, mas uma situação real, né? A gente consegue lembrar uma situação que a gente já passou por aqui, teve questões de pandemia, teve a própria pandemia, teve greve de caminhoneiros, teve crise de combustível durante a greve também. A gente já passou por todo esse tipo de crise e a gente estava apto a passar por isso, como passamos por isso, né? Com certeza. Eu acho que a questão da paralisação foi um momento que a gente, não sei se todo mundo lembra, a gente teve uma paralisação de caminhões e aí acho que o Marco pode falar melhor que eu. A gente teve várias ações que a gente teve que fazer para não deixar os carros parados, né, Marco? Acho que você consegue contar aí a experiência que estava na ponta, né? A época da paralisação dos caminhoneiros foi um ponto, tipo assim, de teste mesmo para o setor logístico. Se o papel valia, estava escrito no papel, ia ser... Exatamente, entendeu? Então a gente teve que trabalhar, fazer várias frentes de trabalho, porque a gente trabalha com medicamento, muitos deles refrigerados, e com a paralisação não estava tudo bloqueado as estradas, e o pessoal lá na ponta precisando do medicamento. Tivemos que fazer um trabalho junto à PRF, fazer escolta, verificar valores para transporte, aquela coisa toda, fazer batedouro para ir abrindo a frente em todos os locais que estavam paralisados, conversando mesmo com o pessoal da paralisação, fazer eles entenderem que aquele caminhão teria que passar porque era um medicamento para alguém que realmente estava lá acamado, precisava. Então foi uma super tarefa, entendeu? Mas a gente conseguiu atender todo mundo, entregou tudo, foi um belo de um trabalho, entendeu? E não só na crise do caminhoneiro, mas a gente teve também o Covid. Foi uma não digo surpresa, mas foi algo novo, que mundialmente ninguém estava preparado para isso. Na época eu estava no Rio de Janeiro, eu fui um dos primeiros, na verdade a RV foi das primeiras a fazer o transporte da primeira IFA que veio, né, importada,
Então foi todo um aparato envolvendo Polícia Federal, valores de carga, batedouro, horário cronometrado e graças a Deus deu tudo certo. Um empenho muito grande de toda a equipe nossa, desde motorista, ajudante, equipe de qualidade, diretoria. Então foi um processo muito bem aplicado, né? Com responsabilidade, garantindo a qualidade, porque até mesmo era uma IFA que ninguém também estava tendo aquela diretriz redonda de como seria recebida, entendeu? A Covid foi um aprendizado enorme pra gente, né? A gente olhando para trás, a gente vê como a gente cresceu, como a gente amadureceu como profissionais, como sociedade, como tudo, né? A gente nunca tinha tido, apesar de a gente tinha tido situações pontuais, né? A greve, alguns problemas, né, de estrada, enfim, mas a Covid a gente teve que sentar e reunir o comitê de crise e a gente fazia essa reunião semanal. E às vezes a gente estava ali escrevendo alguma coisa, um escrevendo o plano de contas, o que nós vamos fazer amanhã, os nossos colaboradores. Aí vinha alguém, olha, aqui a vigilância deu uma nova diretriz. Ou vinha a Organização Mundial de Saúde fazendo um pronunciamento e subindo o grau de gravidade. Aí depois veio a questão do lockdown. E a gente ali, toda hora, a gente tinha que estar olhando, revisitando esse plano e tentando fazer ações, né? No primeiro momento, vamos colocar todo mundo em casa. Não, mas para todo mundo trabalhar em casa, a gente não está preparado para isso. Aí vamos trabalhar com a TI para que todo mundo consiga acessar. Como que a gente dá segurança dos nossos dados, todo mundo trabalhando em casa. Então vamos proteger. Aí depois o colaborador, aí a turma da manhã não podia encontrar com a turma da tarde, aí no meio do caminho tinha que ter uma higienização do turno. Então, todo dia vinha uma novidade e a gente ia se adequando, né? Sim, é fundamental isso mesmo, assim, só fazendo um elo entre todas as crises que a gente citou até agora, o que eu entendi é que a comunicação e o timing de atender as necessidades é fundamental, né? Que assim, seja pelo comitê de crise, tá entendendo com o governo qual que é as próximas diretrizes que eles vão passar na situação da Covid, quanto a ponta operacional de transporte, conversando com as autoridades, seja sindicalistas, as coisas, o pessoal que organizava as greves, os oficiais da greve, digamos assim, estavam em mesma sintonia, e todos tentando entender ali, através de uma comunicação clara, que era necessário fazer o serviço ali, né? Sim, tudo isso foi aplicado, né? E a gente, eu não digo que saiu vitorioso, mas foi um orgulho muito grande para todo mundo, para todos os envolvidos da RBI, que é uma satisfação muito grande quando você pega esse, eu não digo obstáculo, né? Mas essa crise que vem assolando, até mesmo a questão do Covid, e você consegue superar ela. Isso é muito gratificante. E você entregar com qualidade tudo que foi te passado, garantindo a satisfação de do usuário, né? E do cliente a qual você presta serviço. Ou seja, isso garante que a RV tem sim e é preparada para estar no mercado farmacêutico com total responsabilidade, qualidade, dedicação e com uma equipe de colaboradores muito bem treinada, muito bem engajada, que tem orgulho de trabalhar na RV. E isso a gente preza muito. Uma coisa que eu acho que é importante também a gente colocar, Dani, que é muito importante quando você está numa situação de crise, você tem que ter alguém que toma a frente. Porque senão as pessoas... Todo mundo vai fazer alguma coisa. Né? Você não é passivo de ver uma situação. E aí, se cada um começar a tomar uma decisão isolada, você pode até agravar a situação. Então, essa figura, né, da gestão operacional ali, tomando a frente e traduzindo o que a gente aqui, né, no comitê de crise, a gente define como sendo o objetivo da RV, né? Como que a RV vai se portar à frente a essa situação. E aí a nossa operação lá, colocando isso em prática e assumindo a liderança, você vai guiando para o caminho que naquele momento a gente entende que é o mais correto. Isso eu acho que faz toda a diferença também. Eu acho que é incrível, né? O time de resposta que a gente tem, o tempo que a gente precisa para se organizar, né? Então a gente tem uma crise, seja na rodoviária, seja elétrica, seja alguma coisa assim, o time
É incrível, e todo mundo está sempre muito disposto a atender o mais rápido possível, porque o nosso corpo diretivo, digamos assim, tem plena ciência de que a gente está atendendo vidas, né? Está atendendo nosso telespectador aí, uma pessoa que está escutando a gente. Então é uma cadeia que a gente não fala só em caminhões, a gente só não fala em asfalto, a gente fala em pessoas, né? São vidas que a gente está tratando, né? Vamos expandir um pouco aqui, assim. Você consegue imaginar uma situação que, assim, seja, talvez, vamos voltar talvez para a crise elétrica, digamos assim. E se fosse nacional uma crise assim, como é que a gente poderia agir? A gente consegue lidar com uma situação assim? O Brasil está pronto para uma situação assim? Tirando agora um pouco o foco interno nosso aqui, a gente consegue imaginar uma situação desse tipo? O que vocês me dizem? A gente já teve, né, algumas crises aí, né, parciais e é complexo, né? A gente tem investimentos ainda relativamente restritos na questão de energias alternativas, né? A gente tem buscado, tem essa preocupação forte com a questão de meio ambiente, então a gente tem buscado testar, avaliar carros elétricos, placas solar, enfim, mas tudo ainda é muito novo para a gente, né? Não a gente RV, acho que a gente como país como um todo, né? Então você ainda vê muito pouco carro elétrico circulando, agora um pouco mais, mas se você passa para transporte né, para caminhões, ainda tem muito pouca coisa. Então eu acho que hoje a gente ainda é muito dependente de combustível, né, tradicionais, de uma tomada funcionando, exatamente. Mas tem certamente alternativas, né? Hoje, tipo assim, é uma tecnologia nova que está chegando no Brasil, né? Que são os carros elétricos, os caminhões elétricos, os vans, essa coisa toda. Mas a gente ainda tem a questão da autonomia. Para curtas distâncias, hoje o carro elétrico até te ajuda muito. Tem uma autonomia aí de 250 km. Então, com os grandes centros, é um tiro que você dá, vai e volta, ele te atende. Mas se for para questão de viagens, já complica um pouco mais, porque não tem uma autonomia tão grande. Lógico que não é uma crítica, mas todas as montadoras estão desempenhando, estão estudando, se aperfeiçoando para que consiga ter uma autonomia maior. E eu acredito sim que vai ser o carro do futuro. Sim. Né? Porque combustível fóssil ele pode acabar. A gente tem o combustível, o etanol, que é realmente que menos polua, mais sustentável, aquela coisa limpo. Toda, né? Mais limpo. Acredito que também vai ter um estudo muito grande, um trabalho muito grande em cima dele, mas eu acho que o que vai predominar mesmo serão os carros elétricos. Eu faço essa questão assim no Brasil como um todo, porque eu vejo que o Brasil ainda não está 100% preparado para isso, né? Então a gente até fomentar o mercado, nós como uma empresa de transporte, a gente leva essa informação para o pessoal que é necessário fazer essa mudança também, né? Como o Marco falou assim, a gente tem 250 quilômetros, né, de autonomia. Se a gente vai atender o interior de São Paulo, por exemplo, tinha que fazer algumas paradas para fazer uma carga. E hoje em dia é difícil você encontrar um posto que atenda, assim, até mesmo pelo fato que demora um tempo para ser feita a recarga, né, do carro. Então acho que as tecnologias estão cada vez evoluindo mais para isso, né? Sim, e a tendência é cada vez mais se aprimorar, ter um tempo menor de recarga da bateria, ou talvez, até já tem estudos, né, que o próprio movimento do carro vai recarregando a bateria e fazendo. Então eu acredito que a tecnologia está aí, os engenheiros estão indo a todo vapor para desenvolver novos projetos, novas tecnologias e colocar isso para o mercado. E a gente sempre atento a isso. E a RV também está atenta a isso. Nós estamos com um projeto também de carros elétricos aqui, já estamos em estudo, cotações, aquela coisa toda. Mas é um negócio também que hoje o veículo elétrico está muito caro. Se você for levar em consideração, ele é quase um caminhão, o dobro de um caminhão a combustível. Então, com uma autonomia que ele não te entrega como o outro, entendeu? Mas são vários estudos, a RV está aberta a essas novas tecnologias, e claro também que a questão sustentável, né, que hoje abrange mundialmente tudo isso, energias renováveis, essa coisa toda. Mas a RV está disposta a estar no mercado também, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então, a tecnologia está aí
a gente também está pronto a se adequar e participar dela e sempre oferecer o nosso melhor para os nossos clientes. Eu acho que tem aqui, a gente está falando de tecnologia, acho que tem a questão da indústria farmacêutica também, né? Que isso ficou muito claro na época da pandemia, né? Que tinha uma vacina, né, a da Pfizer, que era armazenada a menos 70, menos 80 graus. E aí, legal, a gente conseguiu uma vacina muito rápida, com uma eficácia bem satisfatória, enfim. Mas com transporte muito complicado, porque você manter uma temperatura dessa num caminhão é muito difícil. Tanto que o transporte dela depois começou a ser feito a menos 20. Aí tá bom, aí você vai investir numa tecnologia de um veículo elétrico. Essa bateria elétrica, ela vai segurar essa temperatura tão extrema? Então, tem aí a questão da indústria também está trabalhando para cada vez ter substâncias que sejam mais estáveis, então, para que a gente consiga transportar isso numa temperatura ambiente ou muito próximo disso, né? Então, eles estão investindo bastante na questão de pós. Depois você reconstitui ali na hora que você vai aplicar, porque o pó você consegue, de repente, transportar numa temperatura mais adequada, mais confortável, né? Vamos dizer assim. E você poderia levar, de repente, para um carro elétrico. Então, tem um mix de coisas. Os fabricantes, não é o nosso foco também aqui falar de sustentabilidade, mas enfim, já que a gente tocou no assunto. Os fabricantes de caixa também. Será que a caixa é uma alternativa? Tá bom, legal. Pode ser uma alternativa para, de repente, transportar um carro que não demande tanta energia para manter a climatização. Mas esse material que eu uso, esse gelo, né, esse elemento refrigerante ali, ele é sustentável? Eu consigo fazer a reciclagem disso? Então, tem toda uma questão aí que a cadeia do frio, né, que o medicamento precisa entender também para a gente estar pronto para todas essas tragédias que a gente espera que não aconteçam. Justamente, né? Eu acho que é fundamental. Ninguém espera que uma tragédia vá... Aliás, ninguém quer que uma tragédia aconteça, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Bom, vamos fazer um apanhado aqui disso daqui, né? O que a gente conseguiu aprender com essas crises que a gente passou ou com os planos que a gente tem para crises que possam acontecer? São as principais lições que a gente toma com tudo isso. Bom, a gente revisitou todo o nosso plano de contingência. Aliás, nesse momento a gente está fazendo a revisão dele de novo. A gente percebeu que tinham algumas ações que a gente não tinha ainda... Estavam mapeadas, mas a gente podia melhorar. Então a gente reviu muita coisa, principalmente de rota, de postos homologados para que a gente pudesse carregar a bateria do caminhão ou deixar o baú ligado caso tenha um problema que o caminhão não consiga passar, para que ele não gaste tanto combustível. A gente reviu política, acho que de deslocamento de colaborador, né, Marco? No raio onde as pessoas vão conseguir trabalhar e ter mapeado onde os colaboradores moram, para a gente, se eventualmente a gente precisar montar um esquema de carona, alguma coisa. A gente também apesar de a gente ter veículo, mas a gente não tem veículo para pessoas, né? Claro, né? A empresa como um todo funciona através de pessoas, né? O armazém funciona, o caminhão funciona através de pessoas. Né? São eles que... O próprio geradores aqui da nossa matriz, a gente fala muito aqui da matriz na questão de energia, porque aqui a gente tem a nossa maior concentração de cadeia do frio. A gente trabalhou para que ele tenha essa redundância, porque antes nós tínhamos só um gerador, então a gente colocou um outro em redundância com aquele, para que se um pare a gente tenha o outro. Então foram algumas ações que a gente foi identificando. E o Daniel e Adriana, a crise, na verdade, eu não vejo ela como um problema. Eu vejo ela como um obstáculo que ela tem que ser superada. Vamos colocar, entendeu? E outra, a gente aprende muito com ela. No seu tempo de resposta, no tempo de atuação, nas pessoas que estão envolvidas no processo, desde o ajudante, o motorista, a diretoria, porque é uma coisa que te pega de surpresa. Você tem que ter raciocínio rápido, entendimento dos prós e dos contras para você tomar uma atitude e fazer com que aquilo funcione redondo. Então eu nunca vejo ela como obstáculo, eu vejo ela como uma forma de crescimento. Uma forma de se adaptar ao inesperado. A sua velocidade. E você ter uma resposta para o cliente teu com maior agilidade, rapidez, e ele se sentir seguro com você, que você é capaz de fornecer um bom trabalho para ele e que não vai deixar ele desamparado nunca. Então eu vejo a RB com
É uma capacidade muito grande dessa de resposta. E a gente tem um presidente também que ele não mede esforço quanto a custos. É para resolver? Vamos resolver. Depois a gente discute o resto. Mas ele atualmente ele atua junto com a gente, nos dá suporte para que a gente faça acontecer. E isso é muito gratificante para todos nós. E principalmente para o cliente e para o consumidor final. E a gente consegue fazer um bom trabalho, né? E ter o respaldo, ter o retorno do cliente. Como falou assim, ó, muito obrigado, você está junto com a gente, você conseguiu nos atender. Então eu acho isso uma coisa muito bem vista. Muito bem colocado mesmo, assim, né? A gente tem que entender ambas partes, né? Eu acho que já aproveitando esse tema aqui, essa parte de adaptação, de resiliência, digamos assim, né? Passou a crise. O que a gente faz? A gente volta do jeito que era antes? Jamais. Totalmente diferente, né? É um cenário, praticamente uma vida nova, digamos assim, né? Tudo que você aprende durante a crise, você incorpora. Hum. É óbvio, é lógico que existem cenários que são específicos daquele momento. Por exemplo, só para dar o exemplo da Covid, a gente tinha 2 turnos que não se encontravam, porque aí a gente tinha uma questão de contaminação. Óbvio que esse é o tipo de coisa que é específico para aquele momento. Uhum. Mas todas as outras ações que não são específicas e que a gente viu que dava pra... Muitas vezes a gente nem sabe que dá para fazer daquele jeito e a gente vai, por causa da crise, aprendendo, a gente incorpora e isso vira a regra. Certamente a gente entrou na Covid num patamar e saiu de lá num outro patamar muito, muito, muito mais elevado. Além, né? Concordo plenamente experiência, contigo, né? E a crise sendo ela, tanto de origem natural, mecânica ou até mesmo financeira, ela dá meio que uma guinada de 360 graus em toda a tua operação. Você não pode medir esforços, ou até mesmo de investimentos, em tecnologia, em sistemas, em treinamento de pessoal. Você acaba movimentando toda a tua estrutura, visando uma melhor qualidade no serviço, um menor custo possível, porque nenhuma empresa é montada para você ter prejuízo. Tem que ser realista nesse Tem que ser realista. E você fazer tudo com um toque de caixa, com o menor tempo possível, sem deixar, que é o principal, o nível de qualidade cair. Esse nível ele tem que aumentar e nunca cair. Então a gente tem uma equipe de qualidade muito boa que nos dá suporte, que atua junto, a gente conversa muito, todas as questões são alinhadas, toda tomada de decisão. E isso a gente acaba levando para a vida inteira, sempre buscando o 100%. E ele é incansável. Todo dia a gente busca, todo dia tem uma nova tarefa, um novo obstáculo. E a gente está disposto a estar enfrentando todos eles com cabeça erguida e sempre prezando a satisfação do nosso cliente. Muito bom. Muito bem colocado. Eu acho, Dani, que assim, óbvio que quando tem uma catástrofe, né? Uhum. Parou tudo, a gente olha com olhar diferenciado, óbvio, né? Mas eu acho que o nosso plano de contingência e as nossas ações e esse olhar, a gente acaba tendo para as microcrises que a gente tem todos os dias. Porque todo dia, se a gente olhar agora, tem algum veículo que está provavelmente ou num trânsito que não estava planejado, ou tentando chegar em algum lugar que por algum motivo não conseguiu. Eventualmente, às vezes tem um que quebra alguma coisa e não pode sair, aí eu tenho que trocar essa carga. Então, essa gestão de crise, Sim. ela faz parte do nosso dia a dia. O Marco é um gestor de crises. Tá vendo, Marco? Promovido mais uma vez a gestor de crise agora. É um colaborador que não foi, enfim, a gente está a todo momento aí tendo que lidar com o inesperado. Eu sei que talvez até não caiba no assunto, mas hoje a gente está com uma dificuldade muito grande, que é a questão de pessoas, né? Até pode fugir um pouco do assunto, mas a questão de pessoas hoje está muito difícil. Nós estamos com uma falta de pessoas no mercado, pessoas capacitadas, pessoas que estão realmente querendo fazer a diferença. Eu acho que isso não foge do assunto, porque isso entra como se fosse uma crise também. Uma situação adversa. É um momento de crise. É um momento de... E, tipo assim, a gente tem filiais praticamente quase que no Brasil todo. E a gente está sentindo isso na pele.
Em todos os estados a gente está com a mesma dificuldade. E eu vejo isso como, não vou falar que é uma crise muito grande, mas é uma crise... É um ponto de atenção, né? Um ponto de atenção, onde a gente tem que reunir com a RH, com toda a equipe, e começar a ter um olhar diferenciado para isso, porque ela pode vir a se tornar um problema muito grande. Porque a gente depende inteiramente do ser humano. Sim. A nossa logística funciona através do ser humano. E a gente tem que dar um valor para os nossos colaboradores. Eles têm que ser vistos e ser olhados, né? Eles têm que ser assistidos para que a gente tenha uma devolutiva deles satisfatória. Então eu acho que o RH vai ter que fazer um trabalho muito grande, a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande para não só contratar esse profissional, mas fazer ele entender o nosso objetivo, ele ser treinado, capacitado, vestir a nossa camisa, estar junto com a gente. E esse é um esforço que a gente não vai poder medir com treinamentos, com cursos, com capacitação, filtragem de melhores colaboradores, fazer com que ele realmente fique dentro da empresa, para não ter um turnover tão alto. Então, a gente tem que buscar isso. É um trabalho que vai ser diário, é um trabalho que a gente tem que fazer junto ao RH, para não perder essas pessoas que já estão com a gente, entendeu? Justíssimo. Eu acho que é até importante para o nosso telespectador ver isso daí. A gente teve um outro episódio que a gente comentou justamente sobre recrutamento, treinamento de pessoas, né? E como você falou, eu concordo plenamente que seja uma situação pontual, uma crise adversa, uma coisa que está acontecendo no momento que é fundamental a gente ter uma solução, um plano de preparo para solucionar, que é o que a gente já está realizando. E, pessoal, olha, infelizmente nosso tempo está no limite. Eu gostei muito assim, do nosso bate-papo de hoje, de falar de crises. Convido vocês a participar novamente. Assim, a Adriana já é nossa sócia aqui, digamos assim. O Marco, pela primeira participação, foi excelente suas colocações aqui. Eu acho que foi fundamental sua participação. Novamente, boa sorte nessa etapa aí que você está. Não está começando exatamente agora, mas é uma etapa que você tem tudo para ir para frente aí na EV Imola. E, novamente, agradecer. Se tiver algumas últimas colocações para a gente colocar para o nosso ouvinte aí, então o microfone está aberto para vocês. Eu acho que gerenciamento de crise, né, é uma coisa importante não só na empresa, mas na vida da gente, né? A gente, eu particularmente, eu sou tida sempre aquela que, assim, vamos fazer churrasco. Eu já penso, pô, mas e se chover, e se acabar o carvão, e se vier mais gente? É uma coisa que você leva para a vida. Você é pessimista? Não, longe disso. Eu sou extremamente otimista. Mas eu acho que quando você pensa em tudo que pode dar errado, se algo acontecer, você já sabe o que vai fazer. Então, aqui na RV é mais ou menos assim que a gente procura pensar. A gente está sempre revisitando nosso plano de contingência, nosso foco de gerenciamento de risco, pensando em tudo que eventualmente pode dar errado, desde coisas assim, né, catastróficas que poderiam acabar com a empresa, até as coisas do dia a dia, para que, na medida que as coisas aconteçam, a gente saiba como fazer. Então, acho que isso é muito, muito importante. Conhecer quais são todos os riscos que estão à sua volta, na vida, na empresa, para tudo. Do dia a dia. Do dia a dia. Pessoal, gostei muito desse bate-papo, espero que tenhamos mais. Eu sempre gosto de deixar que uma dificuldade que a gente tem hoje, um obstáculo, ela é para ser vencido. Todos nós somos capazes e temos inteligência suficiente para fazer um bom trabalho. E se há algum problema que a pessoa fala que infelizmente não consegue resolver, mas se tem uma pessoa que resolva, nós também somos capazes de resolver. Todos temos o mesmo nível de intelectualidade e capacidade para resolver. E eu prezo muito pela satisfação dos nossos colaboradores. Eu acho que eles são o nosso carro-chefe, eles são o nosso cartão de visita perante o cliente. Então eu prezo muito pelo respeito, pela segurança, pela qualidade. E eu acho que o nosso direito vai até, nosso dever, né, vai até onde o direito do outro começa. E vice-versa. Porque hoje nós estamos vivendo muitas mudanças mundialmente, muita coisa acontecendo, e a gente tem que saber lidar com cada tipo de colaborador, cada tipo de pessoas, sem distinção de raça, de gênero, de nada.
E a RV é uma empresa que está disposta a tudo isso, a acolher todos. E a gente, como gestores, né, diretores da empresa, acho que a gente tem que estar aberto a tudo e a todos. E fazer sempre buscando o melhor para nossos colaboradores, com a manutenção de todo o serviço prestado e garantia de sucesso. Pessoal, acho que é isso daí. Agradeço a todos. A RV está aí, aberta para o mercado farmacêutico. A nossa equipe está disposta sempre a buscar o melhor. E a RV realmente é uma empresa, não é porque eu estou aqui há esses 17, 18 anos, mas sempre aberta ao mercado farmacêutico, à conversa, a diálogo e a gente prestar um bom serviço para a população. Esse é o mais importante da gente. Justíssimo. E com essas colocações do Marcos, que são excelentes palavras, obrigado mesmo pela participação de ambos, a gente finaliza aqui mais um bate-papo. Se vocês querem mais novidades, comenta aqui pra gente. Se quiser saber mais alguma novidade, manda uma sugestão de tema aí pra gente. Vou chamar aqui o Marco para falar novamente de algum outro assunto. A Adriana sempre vai estar aqui com a gente. E agradecer mais uma vez pela colaboração de todos aqui. Fechado, gente? Valeu, Obrigadão. pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.